Oh, oh, tudo bem, pessoal? Tudo que saudade de vocês, terceiro ano. Que é o Ari tá aqui olhando da janela da minha casa aqui, o mar Mediterrâneo, olha que coisa mais linda, né? Ai, que vida dura, né? Curtir a melhor idade no Mediterrâneo é a coisa mais boa. Muito bem. Então, como não pude ir até o Brasil por motivos muito lógicos, né? Muito, né, conhecidos por todos. Então eu daqui da Grécia gostaria muito de compartilhar com vocês, então, já que o professor Adriano também me pediu para fazer isto, tá? Falar um pouquinho sobre ética com vocês, né? E ele pediu para mim fazer um resgate histórico desde lá do meu tempo, né? Falar um pouco do meu professor, do qual não guardo muitas boas recordações, né? O Platão, né? Com suas ideias extravagantes. Uh, e depois falar um pouco também sobre os pensadores que vieram na minha sequência, que não chegaram a se equiparar a mim, obviamente, foram muito inferiores, né, muito básicos nas suas reflexões, porém, né, cumpro aqui o dever ético, né, de falar deles também. Muito bem. Então, o que vocês devem saber primeiro de tudo, né? Vejam só, antes de mais nada, nós devemos entender que a ética para os gregos, tá? Na Grécia clássica, ética se relaciona diretamente com política, ok? Para os gregos, ética e política se dá da mesma forma. Porém, o que acontece, né, é que na Grécia antiga nós vamos ter dois momentos ali, né? No primeiro momento, nós vamos ter o conceito ali, a polis, a ideia de polis, né? Muito vinculada à ideia de Aristói, né? A palavra Aristói é uma palavra grega e significa guerreiros, né? Então é uma ideia, se tinha uma ideia muito de que quem deveria comandar politicamente, definir o que é certo e errado por consequência, seriam os aristóios, os guerreiros, né? Porém, com o amadurecimento, obviamente, né, dos gregos, tá? Da evolução do pensamento grego, o Aristói ele foi sendo substituído pelo conceito de filosofia, né? A filia que significa ou que tem o contexto de amizade, mas mais do que isso, de reciprocidade entre iguais, que daí gera a ideia de cidadania grega, por exemplo, ok? E nós vamos ver, né, hoje muitos me criticam, vão dizer, mas o conceito de cidadania grega era algo muito restritivo, era muito excludente, né? Enfim, né, agora não vamos discutir o que é essas coisas, né? Vamos ao fato mesmo. Então veja só, vamos começar a falar de Platão, tá? Antes desse contexto geral, então, ética é relacionado diretamente com política, tá? Para os gregos. Por isso que vai ficar isso muito evidente tanto nas falas no pensamento do meu professor, né? Que Deus o tenha, quanto nas minhas falas, tá? Muito bem. E vou justificar meu posicionamento na sequência. Então, o Platão, ele vai dizer o seguinte, que é ética. Ética, o ético, né? A pessoa ética é o ser virtuoso, tá? O ser virtuoso. A virtude, ela tem relação com a sabedoria. A virtude, ela tem relação com a sabedoria. E a sabedoria, a gente aprende. A sabedoria, ela é aprendida, né? A sabedoria, ela é aprendida. Do oposto de virtude, temos o conceito de vício. A pessoa virtuosa é uma pessoa sábia. A pessoa que vive no vício é uma pessoa ignorante, ou seja,
ela ignora, lhe falta a sabedoria. Então, o ética ou a ética, ela tem relação com a virtude. O agir ético tem a ver com ações virtuosas, ações que envolvem a sabedoria. Por que ele parte disso? Porque ele vai dizer o seguinte, veja só, quem é que deve governar? Deve governar quem é sábio. Porque somente o sábio é virtuoso. Somente o sábio sabe o que é bom, o que é justo, o que é o bem. Então, se colocarmos um ignorante para governar, na perspectiva do meu professor, meu mestre Platão, né, a sociedade ela vai entrar numa decadência generalizada, ok? Então veja só, primeiro ponto. Então a virtude, a ética, ela vem da virtude, do agir virtuoso. E o agir virtuoso é um agir com sabedoria que é diferente do agir vicioso, que é um agir na ignorância ou por ignorância, ok? No mito da caverna de Platão, tá? No mito da caverna, isso vai ficar claro quando ele fala lá, quando ele manifesta aquela ideia de que o sábio ele é o único que consegue se desvencilhar das correntes, né, e sair da caverna. Quem é? É o sábio. É o único que consegue soltar as correntes. E justamente a ação ética dele não é soltar das correntes e sair em direção ao bem e conhecer o bem, a verdade, fora das sombras da caverna. A ação ética dele é voltar e conduzir os outros, ou tentar conduzir os outros para fora da caverna. Então veja só, política e ética se relacionando. Quem é que deve governar para Platão? Aquele que sabe, porque é o único que consegue conduzir os que não sabem para o bem. Mas como é que eu vou diferenciar, na perspectiva de Platão, quem vai ocupar essas funções? Quem é que realmente sabe? Então, vai dizer, essa é a função da escola. Né? É a escola que tem que fazer isso. É a escola, é o processo de educação que tem que mostrar quem é o cidadão, quem é o indivíduo que vai governar. E Platão, então, ele vai estabelecer, e ele vai dizer que a sociedade justa é a sociedade onde se diferenciam os três níveis sociais. A sociedade ética é aquela onde ela está organizada, e ele vai pensar aqui uma sociedade ideal, né? Aquela que está organizada em três níveis de ou três classes, vamos chamar assim, tá? Onde os indivíduos eles vão ser colocados. E quem vai fazer essa diferenciação é o processo de educação, que Platão ele vai falar nas almas, né? As almas de ouro, de prata e de bronze, ok? Então, para Platão, o processo de educação ele vai se formar, ele vai iniciar lá pelos 6 anos de idade e ele vai a criança, né, o menino, né, porque a menina ela não entra, a mulher ela não entra na perspectiva de cidadã porque lhe falta racionalidade, se nasceu mulher é porque já não tem racionalidade, né, então já se descarta, né, o fato. Então o menino ele vai lá com 6 anos para a escola, ele fica lá um tempo e é feita a primeira seleção, ou seja, são descartados ou são mandados de volta para casa todos aqueles que têm alma de bronze, ou seja, que não têm nem aptidão física nem aptidão intelectual. Então essas pessoas elas vão voltar e vão ser os produtores. Eles têm uma alma concupiscível, tá? Concupiscível, ok? Então eles voltam. Os demais ficam mais um tempo e ali é feito mais uma seleção, mais um corte, né? Então são retirados do ginásio, né? Ou da academia, são retirados da academia todos aqueles que não têm aptidão intelectual, mas têm aptidão física. Esses vão para o ginásio daí, né? Para fazer a ginástica, a musculação. Esses vão ser os guerreiros, eles vão ser os responsáveis pela defesa da sociedade. E os demais, um número bem restrito, vai ficar, e são aqueles que têm alma de ouro, né? Os guerreiros têm a alma irascível
e os almas de ouro, né, os sábios, né, os que têm as almas racionais. Então, essa é a perspectiva, essa é a diferenciação que o Platão ele vai estabelecer a nível de sociedade. Essa é a compreensão então, de sociedade, né, que o Platão ele vai fazer. Diferente de Platão, tá? Eu elaborei uma teoria muito mais harmônica, muito mais completa, modéstia à parte, tá? Modéstia à parte. Tá? Então, por isso que hoje gosto de uma visão dessas, né? Do mar Mediterrâneo. É incrível isso. Venham para cá quando vocês puderem, estão todos convidados. O senhor Adriano vai em seguida passar umas férias, ele vai pescar naquela pedra, vocês estão vendo aquela pedra mais alta ali no fundo ali, ele se escora na pedra e pesca. Oh, cada sardinha gigante. Muito bem. Então, eu vou dizer o seguinte, a minha ética ela é conhecida como a ética eudaimônica. Eudaimônica é um conceito grego, obviamente. Tá? Para isso eu faço uma pergunta a todos vocês. Qual é o fim último de toda a ação humana? Por que as pessoas agem? Qual é a finalidade de toda a ação humana? Vocês estão ouvindo essa videoaula por quê? Vocês estudam por quê? Vocês fazem as atividades que vocês fazem, vão para os grupos de jovens, vão para a igreja, vão visitar aquela tia meia chata, por quê? Vão namorar por quê? O que vocês buscam nisso? Qual que é o fim último de toda a ação humana? Tudo aquilo que nós fazemos visa um bem. Nós buscamos dinheiro, nós fizemos isso porque buscamos um bem. O dinheiro é um bem? É um bem, mas não é um bem supremo. Não é um bem que se basta a si mesmo. Por quê? Porque senão quando a gente juntasse uma quantia de dinheiro, a gente iria parar de buscar dinheiro. A gente não para, a gente continua. A gente põe um objetivo. Eu quero juntar tantos mil. Juntei aquele valor e vou mais. Ou seja, se o dinheiro fosse um bem em si, eu iria parar quando chegasse. Ah, mas professor, mas quando eu chegar num milhão eu paro. Não, quando eu chegar num milhão você não vai parar, você vai buscar mais. Essa é certeza essa, tá? Porque o dinheiro não é um bem supremo, o dinheiro não é um bem em si. A fama não é um bem em si. Se você conseguir tantos mil seguidores, você vai buscar mais seguidores, porque você quer mais fama, mais prestígio, mais sucesso. O sucesso não é um bem em si. Você quer sucesso porque, na verdade, você quer algo a mais do que o sucesso. O que é esse algo mais? O que é o bem supremo? É a tradução de eudaimonia. Eudaimonia significa felicidade. O bem supremo é a felicidade. O fim último de toda ação humana é a felicidade. Nós agimos porque buscamos a felicidade. Por isso que a ética, na verdade, é a busca da felicidade, na minha perspectiva. Eu acredito nisso. A ética é a busca da felicidade. A ética, mas da verdadeira felicidade. A felicidade, ela não é um momento, mas o resultado de uma vida. Conseguir determinado valor de dinheiro é momentâneo. Me dá uma felicidade momentânea. Mas ela não é completa. A eudaimonia, a felicidade em seu estágio pleno, ela é resultado de uma vida, não de um momento. Por isso não são os prazeres passageiros, as honrarias, essas coisas que me trazem felicidade, que me implicam um agir ético. Não. O agir ético, ele implica todo o meu agir com relação a mim e com relação aos outros. Eu não posso deixar os outros de fora da perspectiva ética. Tá? Por isso que a minha ética ela é eudaimônica.
E eu também vou acreditar, e eu também acredito, na verdade, tá? Que a vida moral ela não se resume deste modo a um ato moral, mas a repetição de atos morais. Fazer um ato moral esporadicamente, dia sim, dia não me faz uma pessoa ética. Repetir atos morais constantemente, tornar isso um hábito, me faz um ser ético. Virtude é hábito. O agir ético é um agir virtuoso. O agir virtuoso é aquele que é hábito e que me faz feliz por agir assim. Não é aquele agir que me faz agir, que eu ajo e consigo uma realização momentânea, porque aquilo me dá notoriedade, me dá um sucessinho ali, né? Não, 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 não. É aquilo que é hábito, eu não faço para aparecer, eu faço porque aquilo realmente me traz felicidade, porque me completa e eu percebo que completa o outro. Só que veja, o agir virtuoso, ele é complexo. Por que ele é complexo? Porque, veja só, o agir virtuoso, ele exige uma forma de agir muito diferente das outras formas de agir. Quando é que a pessoa erra? Quando é que um indivíduo erra? A pessoa erra, na verdade, de duas maneiras. A pessoa incorre em vício numa ação não virtuosa de duas maneiras. Quando ela vai por um excesso, ou quando ela age de acordo com um excesso. Veja só. Por isso que eu propus na minha teoria ética eudaimônica o meio termo. Muitas vezes a gente pensa de maneira não lógica, e vocês estudaram lógica, né? Não lógica, nós pensamos quando a gente acha que a gente erra somente quando a gente deixa de fazer ou faz pouco. Na verdade, a gente deixa de fazer quando faz pouco, deixa de fazer, mas também a gente erra quando a gente faz demais. Os dois excessos, eles são viciosos. Por isso que a ética ela está no meio termo. Veja só. Uma ação virtuosa ou uma pessoa virtuosa é uma pessoa corajosa. A coragem é uma virtude. Mas aonde está localizada essa virtude, a coragem? Ela está localizada entre a temeridade e entre a covardia. A temeridade é aquele agir sem calcular perigos, né? Ou de maneira extrapolando qualquer. E a covardia é o deixar de fazer, é o se omitir de maneira, né, total. Entre esses dois extremos existe um vício. Entre esses dois vícios existe uma virtude, que é a coragem. Veja só. Por exemplo, o Gabriel está lá namorando, né? E de repente aparece um ratinho lá na sala, né, que ele está namorando, né? Aparece um ratinho, né? Ele pode errar de duas maneiras aqui. A namorada subiu no sofá, né? Não pode ver o ratinho na frente. Ele pode errar se ele subir no sofá também e começar a gritar desesperadamente, alucinadamente e histericamente, né? Até o sogro ir lá e matar o ratinho para ele. Isso é covardia. É um vício. Como também ele pode errar se ele for temerário. Ou seja, ele vai lá para a cozinha da sogra, pega a tampa de panela, pega a faca da cozinha, pega a colher de pau e vem lá, parece um homem lá, né, dos romanos lá, né, que vai duelar lá no Coliseu lá com escudo, tampa de panela e faca e colher de pau e começa a lutar com, ou seja, não precisa tudo isso. O que ele precisa? Ele precisa simplesmente a coragem de ir lá e pegar o rato, dar um pisãozinho no rato, né? Enfim, coragem. Ou seja,
A coragem, nesse momento, nessa situação, ela está aqui no meio de uma temeridade e de uma covardia. Agora, se ao invés de um rato entrar na sala, entra um bandido armado, qual que é a ação ética aí? Qual que é o meio termo? É encarar o bandido como ele encararia o rato numa situação de coragem? Não. O meio termo ele fica muito próximo da covardia. Ficar quieto, né? Ceder muitas vezes ao apelo lá do bandido, né? Que vai querer dinheiro, vai querer joia, vai querer celular, mas vai preservar a vida. Ou seja, o meio termo nem sempre ele se localiza exatamente. Por isso não é uma ciência lógica, não é uma ciência matemática exata. A moral, a ética não é exata. Muitas vezes o meio termo ele está próximo de um extremo. Nesse segundo caso, a ação ética está muito próxima da covardia, ou seja, me colocar num lugar sem reação. Então, a pessoa virtuosa ela vai saber identificar qual é a ação ética, por quê? Porque ela vai ter o hábito de ações virtuosas. Ela vai ter o hábito de praticar ações virtuosas. Se realmente eu busco a felicidade, que não é um momento, mas é o resultado de uma vida. Se eu realmente tenho o hábito de ser virtuoso, eu não sou virtuoso só por interesses espúrios ou esporádicos, a minha ação ela vai ser de acordo com o meio termo. E eu, enquanto ser racional, vou saber regrar as minhas ações de acordo com a felicidade. Quando a pessoa opta por agir de um modo que não é em busca de uma felicidade da vida, mas é de uma felicidade momentânea, obviamente que ela vai, por ser racional, ela vai se dar conta, né, do erro que fez na sequência. Isso vai acabar impedindo ela de ser realmente feliz. Né? Você pode ter a prova marcada para segunda-feira e na sexta-feira você saber disso, obviamente, quando passar toda essa situação social que temos hoje, né? Você sabe que tem a prova lá na segunda, você tem que estudar o final de semana e você opta no final de semana, você tem as duas possibilidades, estudar ou ir me divertir, estudar ou ir me divertir, estudar ou me divertir. A minha prioridade, o meu papai e minha mãe falou que é passar de ano, mas então eu vou estudar ou me divertir. Racionalmente eu sei que eu devo estudar, mas eu opto por ir me divertir. Posso fazer isso? Pode, vai. Terça-feira vem o resultado já para ti. Entende? Então, o ser humano tem que agir virtuosamente e essa virtude ela precisa se tornar um hábito. Se eu buscar a felicidade do ponto de vista de felicidade de uma vida, eu não vou conseguir deixar os outros de fora disso. E eu nunca vou agir errado. Eu nunca vou agir mal. É simples. E é simples. E é simples. Ok? Depois de mim, vieram outros pensadores, obviamente. Quero falar só da escola helenística e dos medievais. Tá? Depois o professor Adriano se vira e falar do resto. Tá? Então, os helenísticos, as escolas helenistas, tá? Algumas foram até contemporâneas minhas. As escolas helenistas, aqui eu vou falar basicamente dos estoicos, dos epicuristas e dos cínicos, tá? Ou do cinismo, tá? São escolas que visam identificar ou responder à pergunta: o que é o bem viver? A ética para eles é o bem viver, é viver bem. O que é viver bem? Então veja só, Epicuro, os epicuristas. O que quer viver bem? Viver bem é satisfazer os prazeres, para os epicuristas. As escolas, o jardim de Epicuro, né? Epicuro vai dizer, nós temos que maximizar o prazer e diminuir o sofrimento. Veja, é uma filosofia hedonista, uma filosofia que busca o prazer.
Só que hoje em dia se fala em hedonismo de maneira, não da maneira como o Epicuro ele falou. Tem que fazer a defesa do Epicuro agora. Não que eu concorde com a filosofia dele, tá? Mas eu tenho que fazer a defesa, porque hoje se fala que os jovens hoje são muito hedonistas. Buscam o prazer pelo... Só que Epicuro não defendia a busca do prazer pelo prazer. Ele dizia que uma vida ética é uma vida aquela... Eu tenho que buscar os prazeres que ele vai chamar, ele vai diferir 3 tipos de prazeres, né? Ele vai dizer que existem os prazeres naturais e necessários, naturais e não necessários e os não naturais. O que são os prazeres naturais e necessários e que levam a pessoa a uma vivência ética? Aqueles prazeres ou aqueles prazeres que vêm das necessidades básicas do ser humano, comer, dormir, vestir-se. Isso que eu tenho que buscar satisfazer. Tá? Isso que eu tenho que buscar satisfazer. Uma coisa é comer, outra coisa é comer um prato extremamente refinado. Comer um prato extremamente refinado é natural, mas não é necessário. Eu consigo ser feliz sem isso. Eu preciso me vestir, mas não preciso me vestir com uma roupa de marca caríssima. Me vestir é um prazer natural e necessário. Me vestir com uma roupa de grife é natural, mas não é necessário. Ok? Então, buscar prazeres naturais necessários, essa é a lógica da ética epicurista. O que se busca? A ataraxia. Ataraxia. O que é a ataraxia? É uma vida sem dor. Eu tenho que fazer aquilo que me dá prazer. Se trabalhar me dá desgosto, me dá sofrimento, eu não trabalho. Se estudar me dá desgosto, eu não estudo. Viver a vida, buscando satisfazer essas necessidades naturais e necessárias. E pronto. Essa é a perspectiva do epicurismo. O estoicismo ele vai numa outra linha. O que é a vida feliz? O que é a vida feliz para o epicurismo? Para o estoicismo, perdão. Para o estoicismo, a vida feliz é negar os prazeres. Os estoicos eles vão defender a ideia do destino. Eu tenho que aceitar o destino, eu tenho que aceitar a vida como ela é, não posso lutar contra isso, e para muitas vezes eu tenho que castigar o meu corpo para não sentir prazer, porque isso vai me elevar para uma situação de atarexia, de tranquilidade da alma. Se eu vou buscar o prazer, muitas vezes eu vou me perder no caminho. É isso que os estoicos eles vão dizer. Deixar o destino, ou seja, eu não posso lutar contra aquilo que vai ser para mim, ou que é para mim. Esses são os estoicos. E os cínicos, cínico, né, vem a palavra cios, né, cães, né, o cão, né, uma vida simples. Que os cínicos eles vão defender, né, é uma vida de pura simplicidade. O maior representante dos cínicos é o Diógenes, né? O Diógenes é aquele cara que vivia dentro de um barril, né? Dentro de um barril, né? E vida simples. Conta a história que Diógenes ele tinha só o barril, né? Uma túnica e uma canequinha para beber água. Ele dizia o seguinte: nós temos que se desfazer de tudo aquilo que é supérfluo, tem que viver só com aquilo que é extremamente necessário, tá? Eu preciso da túnica para me vestir e eu preciso do canequinho para tomar água. Aí um dia disse que ele estava andando e ele viu uma criança tomar água com a mão assim. O que ele fez? Jogou fora o canequinho dele, porque ele não precisava, era demais aquilo já. Humildade. Diógenes morreu. Procurem lá como é que o Diógenes morreu, coitado. Muito bem. E essas as escolas helenísticas, de maneira bem simples. E depois temos os medievais. Os medievais, eles são os plagiadores. Eu fico indignado com eles, tá? Porque eles pegaram a minha filosofia, a filosofia do Platão e um pouco da filosofia dos helenísticos, tá? E compuseram a filosofia deles, junto com a Bíblia, obviamente. Tá? O Santo Agostinho adorava o meu chefe, o meu mestre, né? O Platão. Então ele pegou a teoria do Platão e pegou a teoria do Platão, colocou a Bíblia do lado e transformou a teoria do Platão no cristianismo. O Tom Tomás de Aquino fez isso com a minha. Meti um processo nele. Tá lá correndo na justiça, isso já faz muito tempo, né? Ele copiou minha teoria lá. Ele fez lá 5 provas da existência de Deus, pegando as minhas 4 provas, as minhas 4 leis das 4 causas minhas. Incrível isso. Mas tudo bem. O Santo Agostinho e o Santo Tomás de Aquino se apropriaram da filosofia
grega clássica e da helenística e compuseram a teoria ética deles, que basicamente é ter uma vida simples, ter uma vida de renúncia de prazeres, tá? Então eles se ocuparam muito dos estoicos, tá? Dos estoicos, renunciar aos prazeres, dos cínicos também, renunciar aos prazeres do mundo, porque a recompensa vai estar. Então eu tenho que me comportar bem aqui para conseguir a recompensa lá no céu, depois da morte. É uma ética deontológica para depois da vida, deontos, depois da vida, né? O Santo Agostinho, então, se apropriou muito da teoria do Platão, tá? Da teoria do Platão, dos dois mundos, né? O mundo das ideias, o mundo sensível, né? Inteligível, o mundo sensível, transformou isso dentro da perspectiva cristã, como vocês bem sabem, no céu e na terra, né? O perfeito e o imperfeito. Então nós temos que se portar bem aqui nessa realidade imperfeita para conseguir chegar à realidade perfeita, não cometer pecado, para lá. Ele vai falar do livre-arbítrio, que Deus dá ao homem a liberdade de agir, por isso muitas vezes o homem age mal, porque ele escolhe se distanciar de Deus, tá? E se ele escolher se distanciar de Deus, ele faz pecado, ele vai para o inferno e tudo acaba. Não, mentira, depois tem a possibilidade de subir ainda, pegar o elevador e subir. Mas tudo bem, mas isso é uma questão lá do cristianismo, né? O São Tomás de Aquino, ele vai pegar a minha filosofia, vai colocar a Bíblia do lado e vai tentar cristianizar a minha filosofia. Isso que ele tenta fazer, né? Então ele vai compor lá as provas da existência de Deus, ele vai dizer que Deus existe a partir das minhas provas das quatro causas, né, do ser, e vai compor a base ética cristã, tá? Que é essa do fazer o bem ao próximo, do ajudar o próximo, do renunciar aos prazeres e buscar a felicidade eterna, tá? Basicamente isso. Ok, pessoal? Então, fiquem bem, se cuidem, tá? Encerro aqui a minha aula porque eu vou ter que tomar um banho de mar aí, né? Que hoje o dia, olha só que sol, que céu maravilhoso, né? Olha ali, que maravilha isso aí, né? Tudo de bom para vocês, se cuidem e quem sabe um dia eu dou um pulinho aí. Se eu não der um pulinho aí, deem um pulinho aqui vocês. Tudo de bom. Até mais, se cuidem.